Olá, amigos aqui do meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem. O vídeo de hoje é um vídeo que eu quero conversar com vocês a respeito de familiares, né? Qual a importância do familiar na nossa vida e quando saber que aquele familiar não pode estar mais na nossa vida, né? Porque muitas das vezes a gente vai achar que mãe é importante estar ali, que todas as mães são perfeitas, que todos os pais são perfeitos, inclusive que todos os filhos são perfeitos. E isso não é verdade. Então, eu quero contar uma história aqui, uma introdução rápida sobre o que aconteceu comigo há um tempinho atrás e que depois que eu comecei a estudar psicologia eu pude compreender. Eu tinha uma determinada colega que eu chamava de amiga, que era amiga de infância, assim, né? A gente começou ali com amizade na parte entre criança e adolescência e seguiu, né? Só que essa amizade, ela sempre falava assim, eu sou muito sincera, eu sou muito verdadeira, eu falo tudo que você precisa ouvir na sua cara e não fico falando por trás, porque tem gente que é falsa e fala as coisas por trás, que é tipo fofocando com outras amigas, e eu não, eu falo na cara. As pessoas tendem a dizer que isso é sinceridade. E eu, estudante de psicologia, digo que isso é uma falta de bom senso, que isso é uma arrogância, que isso não é uma prepotência. Porque se você for parar para pensar, foi o que eu disse para ela, você pode ser sincera com quem você quiser, desde que você saiba falar o que você quer passar, a mensagem que você quer passar. Não adianta você vomitar e dizer assim, não, você precisa ouvir isso, não é que eu passe a mão na sua cabeça, não é que eu seja carinhosa, sabe por quê? Você precisa saber o que você vai falar para cada tipo de pessoa, para determinada pessoa, porque cada pessoa tem sua individualidade e cada pessoa pode ser sentimental ou ela pode ser mais forte. Então, eu vou atender um paciente, eu vou perceber se esse paciente ele é muito amoroso, se ele é muito carinhoso. Então eu sei que essa pessoa sendo meiga, ela não vai aguentar ouvir toda a minha sinceridade. Ou talvez ela não vai aguentar que eu fale com ela de uma forma grosseira. Ela vai achar que eu sou estúpida. E de fato é, porque é isso que eu disse pra minha amiga. Ser sincera demais é estupidez. É falta de bom senso. É falta de simancol. Porque muitas vezes a gente vomita algo pro outro e a gente não consegue olhar internamente dentro da gente. Quando uma coisa incomoda do outro incomoda em nós, a gente precisa olhar muito para dentro de nós. Essa é a mensagem de hoje. Toda vez que algo incomodar no outro, você precisa olhar para dentro de você. E aí o que aconteceu com essa determinada amiga que, né, entre aspas, porque depois a gente descobre que não é amiga. Eu tinha um relacionamento e esse relacionamento não era legal. Mas eu percebia que, assim, ela me dava conselhos para me sair desse relacionamento e tudo mais. Só que, assim, dar conselho você pode dar conselho. Dar sua opinião você pode, mas você não vai, de forma nenhuma, induzir essa pessoa a tomar uma decisão. E nem tampouco ficar chateado porque essa pessoa escolheu não seguir aquilo que você falou. Como que eu, como futura psicóloga, vou chegar para um paciente, primeiro que psicólogo não dá conselho, né? Não vai dizer o que você tem que fazer, quem tem que tomar essa decisão é você. O psicólogo, ele é mediador, ele te ajuda a chegar numa conclusão daquilo que você tem que tomar para sua vida. Porque aí é muito fácil você chegar para um psicólogo, falar da sua dor, o psicólogo dizer o que você tem que fazer, você faz, dá errado, e você culpabilizar o psicólogo. A culpa é sua, entendeu? Então a gente já aprendeu isso, que não podemos dar conselho. Mas voltando ao assunto. Essa minha colega, ela tinha isso, de sempre quando dá um conselho, querer que eu seguisse. E eu não seguia. Inclusive, quando agora já adulta, depois que eu já me separei, né, desse relacionamento, enfim, tô solteira, ela disse assim, me trouxe à tona algo, né, que do passado. Ela disse assim, se nem ouvia sua mãe, você ouvia, que dirás a mim. Porque ela disse que meu ex deu em cima dela. Quando eu estava grávida do nosso filho, né, do filho que nós temos juntos. E eu disse assim, você não me contou, que ela disse que isso foi por Facebook. E por que você não me mostrou? Eu nem sabia que vocês eram casados. Ou ela me respondeu, só que ela sabia, tá? E ela seguia eu e seguia ele. E um belo dia ela chegou lá, ela não morava nessa cidade mais, e ela chegou lá e não me contou. E passou ao todo. E quando foi agora, recentemente, que uma prima minha
que eu sempre tive muita consideração, contou pra mim que ele deu em cima dela, ela pegou e também soltou essa bomba. Só que isso pra mim já não faz tanta diferença, porque eu já me separei dele. Quando elas me contaram, doeu porque eu me senti traída por elas. Porque não foi uma traição de uma pessoa, assim, a traição que eu senti é do fato delas não terem me contado. Ah, mas você não ia acreditar. Ah, mas você era muito apaixonado por ele. É muito fácil chegar agora e dizer, ah, mas você não ia acreditar. Não interessa se eu ia acreditar ou não. Interessa que você contou. E outra, muitas vezes você conta uma coisa pra pessoa, a pessoa não acredita. Passa um tempo, aquilo realmente explode e a pessoa vê. A pessoa vai fazer o quê? Vai até você falar, ó, me perdoa porque eu não acreditei na sua palavra. Era muito melhor ser assim do que não ter contado. Só que assim, depois eu parei e pensei, cara, eu tô pensando como eu tomaria a atitude. Qual seria a minha decisão? Seria contar para elas. Mas a decisão delas não foi me contar, tudo bem. Então, elas tomaram essa atitude e tá tudo bem, porque é a decisão delas, você entendeu? A gente estuda psicologia, a gente começa a entender que o outro não vai ter a mesma decisão que a nossa. Porque às vezes a gente quer impor que o outro faça aquilo que a gente faz. Que o outro pense como a gente pensa e que o outro tome atitude como a gente tomaria. E tá errado, porque cada pessoa vai ter o direito de tomar as decisões da forma que ela quiser. E aí, quando ela disse que eu não tomava as decisões, que eu não seguia aquilo que minha mãe falava, eu pude ter um feeling de algo que doía muito nela. Porque eu já era maior de idade, 20 anos, quando eu fui morar com o pai do meu filho, né? Fiquei 7 anos com ele. E nesse relacionamento teve traições, teve mentira, teve manipulação, teve agressão, teve toda essa baixaria aí que a gente sabe que tem, que não vem ao caso de entrar assim nisso, porque graças a Deus eu já sou uma pessoa sarada disso. E a minha mãe era uma pessoa que ela assim, me buscava muito pra sair desse relacionamento, me dava conselho e tal, filha, é assim, assado, isso tá errado e não sei o que e tal. E quando alguém contava alguma coisa pra minha mãe vinha me contar e tudo mais, e ele conseguia mentir. Quando eu confrontava ele, ele conseguia mentir, ele conseguia colocar as pessoas, né, eu contra as pessoas contra mim, eu contra minha mãe, enfim, era terrível. E aí ela jogou isso que eu não aceitava o conselho da minha mãe, que dirá o dela. E aí eu pude perceber que, apesar de tudo que eu passei com meu ex, eu vivi aquilo que eu quis. Porque eu era apaixonada por ele. Eu tinha aquele amor por ele. E eu vivi o que eu quis. Gente, se eu chegar com 60 anos hoje, quando eu chegar, né, com 60 anos, eu não vou olhar para trás e dizer assim, nossa, eu poderia ter vivido tal coisa. Inclusive, quem vive no passado tem depressão. Quem vive muito no presente, naquela agonia, vive sobre constante estresse, né? E quem vive no futuro vive ansioso. Então, é uma coisa que a gente precisa ter equilíbrio. O passado, a gente olha para trás e fala, ah, tá tudo bem, eu aprendi. Eu vivi aquilo ali, mas eu aprendi tal coisa. A gente está no presente nosso, eu estou vivendo aqui e agora. E o futuro a Deus pertence. O futuro pertence a mim também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui no presente agora, para que no futuro eu colha. Entendeu? E aí, quando eu paro pra pensar que eu vivi aquilo que eu queria, mesmo que doeu em mim, e assim, o que mais me marcou na fala dela foi o seguinte, quem viveu a situação foi eu, e quem sofreu foi eu. Por que as pessoas estavam se doendo? Eu ficava assim, meu Deus, sabe? A única pessoa que saiu prejudicada nisso, entre aspas, porque não teve tanta essas prejudicações, assim, apesar que, vamos supor, potencializou a minha vontade de ser psicóloga, depois que eu realmente sair daquele relacionamento abusivo, daquele relacionamento conflituoso e tal, porque o meu intuito é me formar e ajudar mulheres a sair de relacionamentos abusivos. E de homens também, porque também tem homens que vivem em relacionamento abusivo. É ajudar adolescentes a escutar esse adolescente que muitas vezes quer falar e não é ouvido por pai e mãe. Mas eu vou entrar nesse vídeo aí de adolescentes, não, agora não é o momento. Então, quando essa colega falou pra mim, eu vou explicar agora pra vocês entenderem o que acontece. Quando ela falava de mim, ela estava falando dela. Por isso que eu falo, toda vez que alguém foca muito na tua história, foca muito naquilo ali teu, ou quando você estiver focando muito na vida do outro em uma determinada situação, olhe para dentro de si, porque isso fala sobre você. Eu vivi tudo que eu vivi com meu ex e tudo mais, tive meu filho tá vivo, hoje a gente tem uma relação, né, mais tranquila, vamos dizer assim, mais ímpar, ele lá e eu cá, ele seguindo a vida dele, a gente mora em cidades diferentes, mas ele vem, pega o garoto,
leva, traz, ajuda, paga pensão, enfim. Então, a gente tem uma relação até então tranquila. Não foi um bom marido, mas é um bom pai. Seguimos aqui. Essa minha colega, ela teve um relacionamento que ela amava muito esse homem. Só que esse homem, ele, infelizmente, que ela amava, garoto, né? Porque ele tinha ali quase a mesma idade que ela, usava droga. E vendia, e é uma história assim muito conflituosa, sabe? E ela amava ele amava ela e tudo mais. Só que ela sempre foi muito orgulhosa, sabe? E teve um momento que ela se envolveu com ele e ficou e tudo mais. E começou a namorar meio que escondido. Só que os pais dela não aceitavam esse relacionamento. Entre idas e vindas desse relacionamento, entre relacionamento aqui e ali, eles ficaram e ela engravidou. E ela engravidou de gêmeos. Os pais delas falou, não, você não vai ficar com ele, você tá grávida, vai ter o filho, mas você não vai ficar com ele, porque ele não presta, aquela coisa toda e tudo mais. Ela foi lá e meio que seguiu o que os pais dela falou, contrariado, porque ela queria estar com ele. E parece que aconteceu alguma situação lá, que ela me contou, que ela ficou chateada com ele, que parece que deu em cima de uma pessoa lá, e aí disse que era mentira, enfim. Ele tentou reatar com ela algumas vezes, e ela disse que por orgulho não foi. Ela disse que ela fechou o coração, porque ela disse assim, eu sei o meu valor. Então, por eu saber qual é o meu valor, eu não fui e fiquei com ele mais. Só que isso custou um preço muito alto, tá, gente? Dela não ter ficado com ele. Porque ela não sabia o que viria mais na frente. Então, assim, ela estava grávida, levou a gravidez ali, ele tentando, né, fazer com que ela ficasse. Parece que ele foi para uma outra cidade, porque os pais dele também meio que tentou afastar eles, né? Ele era novo, acho que ela tinha 15 e na época ele tinha 17 para 18 anos. Ele não era maior de idade ainda. Foi para outra cidade. Quando ele chegou dessa outra cidade, depois de um tempo, ela estava grávida ali de 5 meses, ele queria ver ela muito. Mas ela continuou com orgulho e não viu. Não foi ver ele. Ela um dia passou mal e foi para o hospital. E chegou lá. O médico que deu assistência a ela deu um remédio. Isso é o que ela conta, eu não sei se é verdade, porque eu não estava lá. Hoje eu tenho minhas questões, porque eu falo para você, depois que você se torna psicóloga, você faz questionamentos. Antes, qualquer pessoa fala o que quiser e você está acreditando. Mas tem muitas controvérsias aí nessa situação. Ela disse que quando chegou lá, o médico deu um remédio a ela que não podia e ela fez um aborto por conta desse remédio que o médico deu a ela. Só que ela nunca deu entrada de um processo contra o hospital e contra o médico que fez isso. Nunca teve. Então, tem muitas controvérsias, porque normalmente quando o médico erra, você vai lá e faz. E eu não sei se os pais dela, não sei, isso aqui é uma supostamente, não sei se os pais dela fez de alguma forma ali para ela abortar essas crianças, porque viu que ela não ia ter futuro se ela tivesse os filhos, sabe? E por que eu tenho esse pensamento? Vocês vão entender por que eu tenho esse pensamento. Ela foi e teve ali, né, o aborto, e aí enterrou os bebês e tal. E foi um sofrimento para ela, enfim, ela sofreu muito e tal, e a gente ali dando apoio. Passou-se um ano que os bebês morreram. Esse que era o namorado dela foi assassinado com 2 facadas. E foi lançado num terreno baldio, assim, com 2 petecas de droga lá, maconha, acho que na época, algum entorpecente. E a polícia, quando foi buscar o corpo, não deu o devido valor que o corpo valia, né? A pessoa em si. Porque encontrou com droga. É um coitado, um drogado, um vendedor, algo do tipo. Infelizmente foi assim que foi tratado. E ela sofreu muito, muito. Eu lembro dela na minha casa, escrevendo uma carta para minha irmã, que também na época era amiga dela. Minha irmã já morava aqui em São Paulo, a gente lá na Bahia. E ela escrevia a carta e botava tudo para fora de dor, porque ela não viveu com ele o que era para ela ter vivido. Nem quando os filhos dela estavam na barriga e nem depois que os filhos morreu, ela ficou ali com aquele orgulho, eu não vou ficar com ele porque ele fez tal coisa para mim. E ele pedindo perdão, e ele pedindo uma chance, e ele dizendo que amava ela, aquela coisa toda, e ela não deu valor. Então, assim, ela não pôde dar o último beijo. Eles não pôde ter o contato, vocês entendem do que eu tô falando? Não pôde ter.
Eles não tiveram a despedida, ela não pôde dizer eu te amo, eu tô com ódio, eu tô com raiva, eu tô com rancor de você, eu tô com orgulho ferido, mas eu te amo. Não, não teve isso. Ela não teve essa oportunidade. Porque ela não se permitiu. Claro que os pais não queriam, e eu até entendo que, né, ela queria obedecer os pais dela, só que isso custou um preço muito caro, porque ela já tinha perdido os filhos. E aí depois ela perdeu o namorado, que, no caso, né, a pessoa que ela amava. E ela mesma fala, tá, gente, pra mim. Sempre quando a gente conversava, ela falava, ele foi o único homem que eu amei e que eu vou amar até o fim da minha vida. Amou assim, sabe? Só que amou, mas não viveu. Diferente de mim, que apesar de ter passado por toda a dor com o pai do meu filho, enquanto eu tava ali com aquela paixão por ele efervescente, eu vivi. Eu amei. E eu me dediquei. E eu disse assim uma vez pra ela falou assim, seu ex era isso, era aquilo, não sei o que. Eu falei, tá, mas as ações do meu ex quer dizer o que comigo? Quem não traiu fui eu. Eu não traí, porque eu amava ele, eu escolhi não trair, né? Eu não agredi ele, eu não mentia pra ele, eu era sincera, eu era verdadeira. Eu falo isso na questão, quando me perguntava alguma coisa, eu não vou inventar uma mentira. Ele não, eu perguntava uma coisa, ele mentia. Gente, não tinha necessidade dele mentir, ele mentia. Era assim, terrível. Mas o que a ação dele tem a ver comigo? Ah, não, mas você era trouxa, você era burra, era, sabe, era assim que falava comigo. E eu, cara, será que tá certo isso? Ter uma amizade que fica me chamando de burra, de idiota, de trouxa, de isso, daquilo. E por mais que eu vou deixar alguém me diminuir, que é o que eu fosse, não, porque eu não fui, eu tava ali, mergulhada naquele relacionamento, vivendo aquele relacionamento que eu queria, que era uma construção de uma família. Que culpa eu tenho? Eu tenho responsabilidade, culpa não, porque ela disse que eu tinha culpa. Ela disse assim, você tem culpa, porque você deixou ele fazer o que ele bem quis com você. Não, eu queria dar oportunidades a ele e dei, até o momento que eu achei oportuno, foram 7 anos. Como eu disse pra vocês, eu posso morrer amanhã, posso morrer hoje, ou viver daqui uns 60, 90, 120 anos. Eu vou olhar pra trás e vou falar, eu vivi. Eu me permiti viver aquilo ali com ele, entendeu? Enquanto eu tive sentimento por ele. E aí, quando eu percebi que o relacionamento não ia mais ter futuro pra mim, eu comecei a orar a Deus. E aí eu falo pra vocês que eu tive a experiência com Deus. Comecei a orar a Deus para Deus tirar aquele sentimento que eu tinha por ele. E de outra, eu também tinha dependência emocional nele, tá? E aí eu tinha dependência emocional e financeira. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a trabalhar. Então, já fui excluindo a dependência financeira. E a segunda foi continuar orando, pedindo a Deus para me tirar daquele relacionamento, aquele sentimento que eu tinha por ele, porque era uma dependência. Gente, quem é dependente emocionalmente, entendam isso de uma vez por todas, pelo amor de Deus, e parem de julgar as mulheres que vivem em relacionamentos abusivos. Pessoas que vivem dependente de outras emocionalmente é igual uma droga, é igual o vício de uma bebida, é igual o vício em jogos, é igual o vício de sexo, é igual qualquer vício. É um vício, a pessoa precisa daquilo para existir. E se ela não tiver, ela entra em abstinência. E aí o corpo começa a ter um monte de coisa. Inclusive, quando eu me separei, o meu corpo sentiu diversas coisas. Por pouco eu não voltei para ele, por conta de abstinência. Porque mesmo já não tendo mais aquele sentimento, o corpo está acostumado com aquela situação, com aquele pico de alto e baixo, bom e ruim. Porque vocês estão achando o quê? Que homens que são ruins, que homens que são maus, que homens que são mentirosos, traidores, eles são ruins o tempo todo? Claro que não, eles são galanteadores. Ele chega aqui com papel, com conversa, dizendo que vai mudar, que melhorou, te leva pra almoçar em um restaurante, te leva pra ter aquela noite maravilhosa, né? E te compra um presente, e aí fala assim, mas aí isso é muito pouco, né? As mulheres estão sendo conquistadas por tão pouco. Só que aí você tem que olhar lá pro seu passado. Como era seu relacionamento com seu pai? Seu pai era um cara assim com sua mãe? Ou com a mulher que ele se relacionava? Porque se seu pai era esse tipo de homem, você tem algo familiar na sua vida. E se você tem algo familiar na sua vida, você inconscientemente, você não quer aquilo. Ou melhor, conscientemente você não quer aquilo para sua vida. Você fala, eu não vou ter um casamento igual um homem igual meu pai. Mas inconscientemente você quer. E foi o que aconteceu exatamente comigo.
Eu não queria um homem igual ao meu pai. Assim, com jeito ogro, agressivo, que manda, que faz, que acontece. Só que inconscientemente foi esse homem que eu atraí pra minha vida. E o meu ex não chegou me agredindo, me manipulando, mentindo, traindo. Não chegou assim. Eles chegam sendo um salvador da pátria, da tua vida, né? Eles chegam sendo maravilhosos, perfeitos. E você? Eu digo assim, quando você é muito nova, quando você não tem o molejo, quando você não tem as vivências da vida, você precisa aprender. E o erro faz parte da vida do ser humano. Eu estava conversando ontem com meu filho, que tem 11 anos, e falei para ele, muitas pessoas vão aprender com o erro dos outros e outras pessoas precisam aprender com seus próprios erros. Ele falou, mãe, então no final das contas o erro é bom? Eu falei, sim, em determinadas situações o erro é bom, o erro faz parte da vida do ser humano. Então, foi um erro ter ficado com meu ex? Gente, eu não acho. Inclusive, foi uma escolha minha. Eu não tava ali, tipo, meio que à força, que tem mulheres que realmente ficam no relacionamento à força, né? O cara fala assim, se você sair daqui eu te mato. O meu não falava necessariamente isso, mas dizia que não ia deixar eu ir embora, né? Mas, assim, era de uma forma meio carinhosa ali pra... eu não vou deixar você ir embora, eu te amo, então a família tá... Mas o que é a história da minha colega, vulgo amiga, pra vocês entenderem? Porque hoje eu não considero mais amiga, perdi a amizade, perdi o contato, perdi não, né? Eu eliminei da minha vida, sinto muito. Mas uma das coisas que, ao estudar psicologia, eu aprendi foi a dar limites em relacionamentos abusivos. Inclusive, existe relacionamentos abusivos de todos os âmbitos que vocês imaginarem. Não existe só relacionamento abusivo de marido e mulher. Existe de mãe para com os filhos, de pai para com as filhas, com os filhos também. São abusadores. Não deixa os filhos tomar a decisão por si próprios. Os filhos já maior de idade, os pais ali, você tem que tomar a decisão X, Y, você tem que fazer a faculdade X que eu escolhi, porque às vezes era a escolha deles, eles não fizeram, não tiveram a oportunidade, mas quer que os filhos façam. Você vai ser engenheiro porque eu não fui, mas eu quero que você seja. Não. O filho quer ser astronauta, o filho quer ser bombeiro, o filho quer ser empreendedor. E o pai tá ali enfiando na cabeça do filho, manipulando todo jeito que ele tem. Aí vai pra faculdade e é infeliz a vida toda. Então, existe toda a forma de manipulação, existe todo tipo de relacionamento abusivo, inclusive de amigas, de amizades, que se diz ser tua amiga, diz que é verdadeira, joga tudo na tua cara, te xinga de palhaça, te xinga de idiota, fala que você tá gorda de uma forma estupenda, né, horrorosa, fala que você tá magro demais, fala do teu cabelo, fala da tua unha, fala de tudo, fala do seu jeito de ser, tudo tá ruim, tudo tá errado, ou então é de uma forma mais sutil, porque não é de uma forma assim aberta. Se você não tiver o conhecimento, você fala, não, ela é minha amiga mesmo, ela tá querendo o melhor pra mim e tal. E eu tinha uma coisa que eu admirava muito essa amiga minha. Admirava muito ela, por ela ter essa autenticidade de não se abaixar pra homem, de tudo mais. Só que aí, quando eu comecei a estudar, eu pude perceber que ela tinha uma inveja de mim. Gente, mas inveja de que se você sofreu do seu relacionamento? Só que é isso, gente. Eu vivi o relacionamento, mesmo que ele foi ruim, eu vivi, coisa que ela não viveu. Infelizmente, os filhos dela morreram, né? Infelizmente, o meu está vivo. E eu pude viver isso, essa criação com meu filho, ter esse amor com meu filho, sabe? Apesar de tudo que aconteceu, meu filho está vivo. E aqui eu não estou falando isso para machucar ela, querendo desejar o mal a ela, não, eu estou falando para que vocês compreendam que muitas vezes a pessoa tem inveja de você de algo que você não imagina. Gente, às vezes a pessoa fala assim, não, fulano tem inveja de mim porque eu tenho dinheiro. Gente, às vezes a inveja não é só sobre dinheiro, é sobre a família que tu tem, é sobre a relação que tu tem. E assim, ela não invejava necessariamente uma relação falida, ela invejava o fato de eu ter vivido, mesmo sendo ruim. Eu meio que enfrentava a minha mãe e vivia aquilo, até porque eu já era maior de idade, eu já tinha 20 anos quando eu fui morar com o pai do meu filho. E aí foi se passando os anos, eu tava com 22, 23, minha mãe me dava conselho, só que é eu que tinha que tomar a decisão. Inclusive, eu morava na Bahia com ele e quando ele veio para São Paulo, ele veio primeiro, fiquei na casa da minha mãe até ele se organizar e eu vim morar com ele. Que não foi aqui onde eu moro hoje. Mas eu vim para São Paulo. A minha mãe falou, você tá indo porque você quer. Mas se um dia você quiser voltar, a sua casa tá aqui. Mas ela também não falou assim, não vai, fica, não sei o que. Não, eu já era uma de idade que tinha que tomar a decisão, era eu. Eu vim, amadureci, saí de perto de pai, de mãe. Porque quando você vem para São Paulo, as pessoas falam que aqui é a terra que o filho chora e a mãe não vê. E é verdade. Os filhos choram e a mãe não vê. Você pode, né,
você vai passar por todo tipo de coisa, você vai ter que amadurecer. Então aqui eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu tinha uma tia lá onde eu morava, mas assim, até isso ele conseguiu de forma indireta me afastar da minha tia. Eu e ela, a gente meio que se afastou. E nesse período aí começou umas brigas muito loucas, umas agressão, e aí era assim, aí tinha agressão, eu também descontava nele, enfim. E aí eu percebi que aquilo não ia levar em nada, sabe? Ia ficar nessa discussão doida, ia ficar nessa agressão. E depois que a gente se separou, a vida dele melhorou, a minha vida melhorou. A diferença é que quando eu me separei dele, eu tive que me reconstruir toda por completo. Porque quando eu me separei dele, ele já tinha carro, né? Eu já deixei ele lá com os 3 carros. Não era carro novo, mas era carro. Eu já estava com as molas, já estava com a oficina dele pronta, já estava com algumas coisas na oficina, né, para vender. Desculpa, algumas peças. Ele já estava bem estruturado, porque eu já tinha comprado, sabe, coisas de casa, sofá, essas coisas eu já tinha comprado, eu estava trabalhando, era operadora de caixa, eu trabalhava, eu pagava. Então, quando eu saí, eu larguei tudo lá. Eu peguei minhas roupas, meus produtos da Natura, que na época eu vendia, peguei as minhas coisas de documento, as coisas do meu filho, peguei umas assadeiras que eu vendia biscoito também num pote, catei tudo aqui, ó, e fui embora. Ou melhor, vim embora, que é pra essa cidade que eu tô. Vim e fiquei na casa da minha irmã durante 5 meses. Depois de 5 meses aí comecei um trabalho, né? Na verdade, depois de 3 meses eu comecei a trabalhar, aí eu fixei nesse trabalho. E depois que eu me fixei nesse trabalho, 90 dias, na verdade foram 2 meses, eu comecei a trabalhar com 2 meses. Depois de 90 dias trabalhando, conversei com meus patrão, vou ficar mesmo, que é o período ali de experimental, né? Vai ficar. Aí aluguei essa casa que eu moro. E tô aqui até hoje, graças a Deus, pagando meu aluguel direitinho, vivendo. E aí foi toda uma construção, porque quando eu entrei nessa casa, eu não tinha nada. Eu tinha apenas um colchão no chão que minha irmã tinha conseguido com uma amiga. Sabe aquela base do colchão de cima, que tem que ser separado? Eu consegui a parte de cima, que era só o colchão. Minha irmã me deu uma cômoda, que era da minha sobrinha, pra pôr as roupas. Algumas coisas eu coloquei dentro da caixa, que eu comprei um fogão. E aí veio a caixa, né, que veio um fogão. Eu coloquei as coisas dentro. E blusa de frio, lençol, essas coisas, porque não cabia no armáriozinho que minha irmã me deu. Comprei uma televisão no cartão do meu cunhado. E a geladeira eu comprei usada. Na época eu paguei R$ 500. Era isso que eu tinha. Eu tinha um fogão, tinha uma geladeira, um colchão para dormir, a cômoda e a TV. As outras coisas eu fui comprando aos poucos. Uma máquina de lavar, depois eu comprando um sofá, depois eu comprando um guarda-roupa, depois eu consegui comprar minha cama. Depois eu ganhei essa mesa que hoje tá aqui, né, que eu tô gravando aqui pra vocês. Meu tio me deu de presente. Não é nova, foi usada, mas me serve até hoje, maravilha. Tô aqui, vai fazer 5 anos no final desse ano. E pra glória de Deus, eu me sinto bem feliz. Minha vida é outra. Aí, ano passado, depois de conquistar minhas coisas, assim, os móveis de casa, micro-ondas, enfim, as coisas, eu consegui realizar meu sonho de entrar numa universidade. Com as expectativas toda assim, meio que contra, né? Porque, uma pessoa está lá do interior, numa cidade pequenininha, onde a mente das pessoas são tudo fechada, e você se torna esse mulherão. Eu olho pra mim, eu sinto orgulho. Então, o que eu queria que a minha amiga olhasse pra mim, ela olhasse pra mim. Eu queria, mas não foi o que ela me deu. Que ela falasse, nossa, como eu tenho orgulho de você, da mulher que você se tornou, de onde você chegou. Mas não, era só crítica, né? Que eu que era culpada de ter ficado com o cara, que meu filho, o mais velho, eu não criei, porque meus pais que cria uma escolha dos meus pais. Realmente, eu tenho um filho de 14 anos, meus pais criam ele porque querem, porque gostam, porque tem amor pelo meu filho. Na verdade, por todos os netos, né? Mas esse em especial porque meus pais não tiveram filho homem. Só teve eu e minha irmã. Quando eu engravidei do meu filho, eu tinha 17 anos para 18. E meus pais pegaram ali a responsabilidade do meu filho. Foi uma escolha deles, eu não impus isso, né? E ela começou a dizer que eu não dava atenção pro meu filho, assim, né, de criar ele. Eu falei, eu realmente não crio meu filho, mas a atenção meu filho tem de mim. Eu falo com meu filho todos os dias, meu filho é adolescente, eu converso com ele, dou conselho, procuro entender todo esse processo que ele passa na vida dele. Ele fala pra mim, você é a melhor mãe que eu poderia ter. Meu filho me enaltece, meu filho me respeita, sabe, gente? Eu não crio ele, mas ele fala, não importa, mãe, eu aqui não quero ir morar aí. Não pela senhora ou pelo meu irmão, mas porque eu não gosto de São Paulo. Eu aqui tenho meus amigos, eu aqui tenho meu futebol, eu aqui tenho minha escola, meu filho nasceu e foi criado lá. E adolescente, ele tem a raiz dele, né? Assim, a gente até aprende isso na faculdade. O adolescente, ele tem muito disso de construir as amizades dele. E chega um determinado dos 12 anos em diante, ele esquece pai e mãe, assim.
pai e mãe fica ali, ó. Enquanto o pai e mãe, até ali os 11 anos, era o herói deles, era a pessoa maravilhosa, perfeita, agora vem uma desconstrução de que o pai e a mãe já não é mais aquilo tudo e que agora é meus amigos. Ou seja, ele tenta se encaixar naquele grupo ali. E é o que meu filho tá vivendo. Então, eu consigo ter a dimensão de que meu filho precisa dessas amizades. Só que eu dou conselho, cuidado com a amizade assim, confia assado. Até porque eu tenho experiência que ele não tem ainda. Inclusive com essa amizade que eu tô falando pra vocês. Então, assim, tenham cuidado com amizades. Não acha que porque fala a verdade na sua cara é maravilhosa. Não acha que porque te ajudou um dia é perfeita. Todos nós temos defeito. Inclusive, gente, talvez na mente dela, eu tenha algum defeito também. E acredito que de verdade eu tenha. Porque eu não sou perfeita. Eu procuro, assim, às vezes analisar e falo, eu sou uma pessoa que meu defeito é falar demais. Porém, para algumas pessoas, isso não é um defeito, isso é uma qualidade, porque tem pessoas que não falam nada, que queria ter um pouco dessa desenvoltura, dessa habilidade de falar que eu tenho. E não tem. São pessoas caladas, são pessoas fechadas, são pessoas muito introvertidas para dentro de si, né? Que fica ali, que não consegue ter opinião própria, que não consegue debater. E é complicado. Eu acho que assim, depois que eu comecei a estudar, eu tenho aprendido também a falar e ouvir. Aqui, no caso, eu tô gravando um vídeo, então só eu falo. Mas se fosse uma conversa com vocês, em um determinado momento, eu ia falar e ia ouvir também. Sabe? Que é uma coisa que eu tenho aprendido. Inclusive, eu fiquei pensando, será que eu faço psicologia? Eu falo tanto, será que isso não vai ser um problema? E a gente entende que dentro da graduação são 5 anos, gente. 5 anos é tempo. Você vai aprender a desenvolver a habilidade do silêncio, de ouvir, de escutar aquele seu paciente. E outra, hoje em dia, os pacientes odeiam psicólogos calados, que só ficam ouvindo. Eles querem interação, eles querem entender que está sendo ouvido. Eles querem muitas vezes chegar lá, eles não querem falar nada. Eles pagam uma consulta para você falar sobre alguma coisa. Um exemplo, ele já conversou um monte de coisas com você. E aí, tem determinado momento que ele fala, ai doutor, eu não quero falar nada. Eu só quero que você fale alguma coisa comigo, me dê um conselho ou me dê uma instrução. Você vai pegar o relatório que você tem do paciente, tudo que ele já conversou, sabendo ali do que ele conversou com você, e você vai falar, né? O que ele pode fazer para melhorar. Você pode trazer uma pergunta, porque às vezes a pessoa não quer falar nada, aí você faz uma determinada pergunta, ou então você fica também em silêncio. O paciente está em silêncio, você também fala, eu também vou fazer uma pausa de silêncio aqui, você vai ficar sentado aí no sofá, refletindo. Quando você quiser falar alguma coisa, eu tô aqui para te ouvir. Aí, do nada, o paciente resolve falar alguma coisa e ali começa uma abordagem, uma conversa. Entendeu? Então, assim, existem várias técnicas para poder conversar com o paciente, para poder conversar e saber extrair coisas do paciente, sabe? Então, essas amizades é complicado, né? E quando eu percebi que eu estava vivendo uma relação de amizade conturbada, a gente tava brigando muito, tava se desentendendo muito, ela veio falar sobre o meu filho, e é uma coisa que é complicado você falar do filho do outro. Inclusive, por ela estar grávida, ela tá com diabetes gestacional, e ela tem que se furar todos os dias e tudo mais. E ela tava muito mal, né, porque ela tem depressão. Por que eu falei pra vocês sobre a questão do parto aí, né? Que ela teve o aborto lá, que o médico provocou, que assim ela fala. Ela desenvolveu depressão depois que ela passou por essa questão da perda dos filhos, que ela disse que foi o aborto, né? E aí hoje eu tenho minhas dúvidas. Por questão de estudar psicologia, a gente entende que uma mulher entra em depressão quando existe o aborto, né? Provocado. Ela pode desenvolver isso. E isso é um dos sintomas do aborto. Infelizmente, a mulher pode ter várias doenças psicossomáticas, inclusive a depressão. Mas eu não estou julgando ela, isso é só uma hipótese, né? Quem sou eu para julgar? Eu não estava lá, não vi. Então ela pode dizer o que ela quiser e eu posso ter a dúvida que eu quiser também. E depois que ela perdeu esse namorado, da forma que perdeu, que ela teve o orgulho dela, enfim, e não ficou com ele. Ficou ali com o orgulho dela e não ficou. Aí ela desenvolveu. E aí teve outras coisas que aconteceu, né? Ela disse que foi estrupada 2 vezes por pessoas diferentes, em situações diferentes. E aí, depois, hoje ela já tem uma filha, né? Ela engravidou acho que com 22 anos. Então, gente, é muito complicado. É muito complicado.
Eu penso comigo assim, ela poderia ter vivido. Eu, inclusive, quando ela começou a falar essas coisas comigo que doeu, eu quase que falava pra ela, mas como ela tava grávida, tá grávida, né? Isso tem um tempinho que a gente se com amizade, eu poderia ter falado algo pra ela. Porque como ela tá com grávida e com essa gestação aí, com a diabetes gestacional, ela falou pra Deus assim, Deus, se for pra mim ficar sofrendo tanto assim, leva essa criança que eu não tô aguentando mais. E aí ela depois disse que no outro dia ficou muito mal, chorou e não sei o que, ela me contando. E aí eu acolhi ela, eu falei, nega, não se preocupe com isso não. Deus não vai ouvir isso que você falou, Deus não vai levar isso em consideração, porque você falou no momento de dor, no momento de angústia. E como você falou isso no momento de angústia, Deus não vai levar isso em consideração. Deus sabe que o que você quer não é isso. O que você quer é levar a sua gestação até o fim e ter seu filho, que é um menino, né? Agora ela vai poder ser mãe de um menino. Então não se preocupe com isso, que Deus já te perdoou, tá? Se sinta abraçada, se sinta acolhida por mim, que ela mora em cidades diferentes, né? Estados diferentes. Então eu acolhi ela. E aí logo depois que isso aconteceu, ela veio dizer que eu não era uma boa mãe, que eu não queria meu filho, que não sei o quê, sabe? Eu não sei se ela estava tentando meio que passar pano porque ela tinha falado. Então, se eu quisesse destruir ela, machucar, ferir, eu teria simplesmente falado: você é tão boa mãe, melhor do que eu, que você pediu a Deus para levar seu filho. Coisa que eu nunca fiz. Eu nunca pedi para Deus levar nenhum dos meus filhos. Nem quando eu estava grávida, com 17 anos. Eu queria ser mãe cedo, eu sempre tive vontade, gente. Mas eu não quis ser estúpida, eu não quis ser grossa. Sabe o que eu falei pra ela? Eu falei: eu prefiro acabar nossa amizade aqui e agora. Porque eu tô vendo que a gente só tá vivendo em conflito. Você tá grávida, eu vou respeitar que você tá grávida. E eu não vou te dar a resposta que você merece. Ah, porque não sei o que ela começou ali a dar. Eu falei: não vou te dar. Tá? Eu vou respeitar, você tá. E ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, inclusive. Eu falei: você tá dentro do hospital, acabou de fazer uma cirurgia pra não perder seu filho. E eu respeito que você, além de você estar num resguardo dessa cirurgia, você tá grávida, você já tem seus problemas, tem a depressão que você trata, então eu não vou te falar nada, eu só vou me afastar de você, porque eu não quero te magoar. Porque eu sei que se eu for falar, eu vou te magoar, e eu não quero fazer isso. Porque gente, todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. Se eu quisesse machucar ela, eu teria machucado e falado muitas mais coisas pra ela. Eu poderia ter falado pra ela: olha, você sofre de depressão porque você não viveu lá, porque você foi egoísta, porque você foi tinhosa, não quis ficar lá com o amor da sua vida. Inclusive, eu fiz diferente de você. Por mais que eu tava sofrendo, eu vivi aquilo até o momento que eu aguentava. Mesmo minha mãe dizendo que não era pra mim, mesmo meu pai dando conselho, mesmo você e outras amigas dizendo que não era bom, que isso, aquilo, eu fiquei com ele. Eu poderia ter sido uma escrota com ela, mas eu preferi acolher ela e falar: não, ela não merece que eu seja como ela tá sendo comigo. Gente, quando ela me falou aquelas coisas do meu filho, me feriu tanto, vocês não têm noção. Eu tive que ligar pro meu filho. Eu fui conversar com meu filho de 14 anos e falei: filho, você acha que eu te abandonei? Você acha que por eu ter vindo pra cá e ter, né, pra ter continuado um relacionamento que já, desculpa, que já existia esse negócio de traição, de mentira, de agressão, enfim. Meu filho falou simplesmente: não, mãe, não acho que você me abandonou. Não acho que você foi uma mãe ruim. Até porque era uma necessidade que você tinha. Toda mulher tem a necessidade de casar. Não é porque você teve um filho que você não pode viver um relacionamento. E outra, eu sempre morei com minha avó. E eu sempre escolhi viver com minha avó. Então não é culpa sua de, tipo, eu estar longe de você, você tá longe de mim. As circunstâncias fez isso. Gente, meu filho tem 14 anos, ele me deu essa resposta. E ele falou: eu te amo, independente de onde você estiver, mãe. Não escuta. Aí eu contei pra ele o que tinha acontecido. Ele falou: não escuta sua colega. Não escute o que ela tá falando. E eu fiquei mal, chorei muito, sabe? Então, assim, ela me atingiu de um nível que, se eu quisesse, eu teria atingido ela também de um nível proporcional. Porém, ela poderia perder o filho. Eu ia me sentir bem com isso? Não. Pô, perder um filho, porque ela ia passar mal, a pressão poderia subir, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia. Eu falei assim: eu vou recolher a minha insignificância nesse momento, porque essa criança que ela tá gestando é mais importante. Que é uma criança que vai vir ao mundo aí, que vai talvez melhorar a vida dela, porque ela já é mãe de uma menina de 10 anos, vai agora realizar o sonho de ser mãe de um menino, né? Que infelizmente os outros dois filhos dela, que era menino, também partiu. E ela tinha 15 anos, agora ela tá com 30 e poucos anos, vai ter a oportunidade de ser mãe de um menino. Então eu não vou fazer isso. Eu pensei muito rápido, gente, foi uma coisa. Aí o que aconteceu? Eu bloqueei de tudo, todas as coisas, ela também me bloqueou de tudo, enfim. E aí seguimos. Essa amizade foi rompida. E detalhe, eu não vou buscar me relacionar com ela de novo. Inclusive, quando eu me separei, ela me ajudou assim, né? Me dava conselhos e me ouvia e tudo mais. E às vezes eram uns conselhos assim duros, cara. Sabe, tem pessoas até que dizem aí nas redes sociais assim: ah, o melhor amigo é aquele que fala o que você precisa ouvir, não aquilo que você quer.
Fique perto de pessoas que falam que você precisa ouvir, não aquelas pessoas que ficam te bajulando. Não, eu digo pra você, fique perto de pessoas que querem o teu bem. Mas não é aquelas pessoas que vomitam a sinceridade delas sem se preocupar se vai te magoar ou não. Isso aí pra mim não dá. Nesse ponto, eu tenho uma sensibilidade e não quero, sabe, ouvir só o que a pessoa quer falar, porque ela tem que saber se aquilo vai me magoar ou não. É ter assim, se eu falar essa palavra, vai machucar, mas eu posso trocar por essa que vai ser menos e ela vai conseguir compreender mais, sabe? É ter esse cuidado, esse olhar. Talvez se eu falasse com essa pessoa isso aqui, talvez essa pessoa não se magoasse, mas essa aqui talvez vai. Então, eu tenho que ter isso. Igual quando eu estiver atendendo num consultório um paciente, eu possa falar de um jeito com um, mas com o outro eu tenho que ter mais um cuidado, porque aquele é mais sensível, porque aquele é mais amoroso e você precisa ter uma coisa, senão ele vai se derreter e talvez ele nem volte mais no seu consultório, porque você foi grosseiro com ele. Quantas pessoas falam, relatam, ai, o psicólogo foi muito estúpido comigo. Gente, então a gente precisa ter esse olhar. E era o que eu esperava dela, que ela tivesse esse olhar por mim, mas ela não teve, tá tudo bem, porque diz respeito a ela, não a mim. A mim coube o papel de fazer o quê? Vou terminar a relação porque eu sei que se eu continuar, eu vou ser grossa com ela. Porque eu já não era. E outra, eu era um tipo de pessoa que tudo tava bom, não sei o quê. Então ela tava acostumada com aquilo. Não, você tá. Eu ia lá, parava, pensava, não, você tá certo. Ou seja, dentro da psicologia, a gente aprende que tem um reforço positivo, que é quando alguém faz uma coisa ou fala alguma coisa pra você, ou faz alguma coisa pra você que você fala, parabéns, não sei o quê. Quando a criança começa a andar e você, parabéns, andou, não sei o quê. Isso é um reforço positivo, essa pessoa recebeu parabéns, ela continua fazendo. E essa minha colega me falava as coisas mal, assim, duras e não sei o quê. Eu ficava muito mal, chorava, depois eu, amiga, você tem razão, você falou aquelas coisas duras, mas você tem razão. Então eu potencializava o que ela estava falando. Então ela pensava, na hora ela sente a dor, ela chora, mas depois ela vê que eu tenho razão. E ela continuou fazendo. Então eu estava reforçando o comportamento dela comigo. Aí o que eu falei, dentro da psicologia, agora eu já sei, eu tenho que tirar esse reforço. Eu tenho que dizer para ela, chega até aqui, você passou do limite comigo. Aí vocês podem dizer pra mim, Juliana, mas você poderia ter chegado para mim e falado, não fale comigo desse jeito e continuar na amizade. Sim, eu poderia, mas eu não quis, porque já vinha, né? De um jeito ali, já vinha. E outra, se eu continuasse falando com ela, em algum momento eu poderia ser escrota com ela. E era uma coisa que eu não queria. Então, assim, se eu não posso ajudar a pessoa, eu também não vou atrapalhar. Siga a sua vida, eu sigo a minha. Ela deve estar lá vivendo a vida dela, não sei como tá, também não quero saber. A minha vida tá aqui, muito bem, graças a Deus. Estou estudando, vou continuar e vou realizar meu sonho de ser uma psicóloga. E eu espero, em nome de Jesus, que eu seja uma psicóloga que tenha empatia, que é isso que precisa. Inclusive, ela falou que ela só era boa pra mim quando ela falava as coisas que eu queria ouvir. Eu falei, não, eu quero que você seja uma amiga que tenha respeito por minha empatia. Isso pra mim é importante. Pensar antes de falar, não é falar pra depois pensar. E até hoje, nunca que ela fez alguma coisa comigo e eu me chateei alguma coisa, ela veio, caiu e me pediu desculpa. Ou desculpa porque aquele dia eu, sei lá, falei uma coisa e te magoou. Ou seja, na cabeça dela, ela podia estar até errada em ter me magoado, mas foda-se se ela me magoou. Dane-se se ela me magoou. O importante é que ela vomitou o que ela queria vomitar. E isso é complicado. Então eu falo pra vocês, fique esperto com amizades. Tanto de pai, quanto de mãe, quanto de amizade. Pai e mãe não tem que decidir o que você quer depois que você é adulto, não. Eles podem te aconselhar, eles podem ser o mediador da tua vida, que é falar ao filho, por esse caminho aqui é difícil, por esse caminho aqui vai dar errado, eu já vivi isso, olha a experiência de fulano, eles podem ser o mediador. Agora, dizer, você tem que fazer isso, você é maior de idade, você vai lá e vai seguir o que você quer fazer, porque o erro faz parte da vida adulta, o erro faz parte da vida do ser humano. É errando que se aprende. E se você não errar, como é que você vai aprender? Quando a gente pega uma bicicleta, a gente cai muitas vezes, se rala, se machuca, mas se a gente não desistir, a gente aprende. Não aprende? Então, mesma coisa é a vida. Vamos lá, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos colocar em prática nossas ideias, vamos colocar em prática aquilo que a gente tem vontade de fazer, tá? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei muito, mas eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha, deixe seu like, né? Comenta alguma coisa, conte aí das suas histórias, com alguma coisa que, né, aconteceu com você, com amizade, e se foi muito doloroso quando você terminou essa amizade, se você perdoou essa amizade e continuou com essa amizade, que eu quero saber, tá bom? Eu quero saber aí
tem sido aí essa relação de amizade de vocês, a relação até familiar com os pais, com algum parente, com alguém que cria vocês. É difícil, vocês conseguiram perceber, e inclusive nesse relato que eu trouxe aqui, vocês conseguiram perceber alguma coisa de errado em alguma relação? Se vocês gostou desse conteúdo, não se esqueça de comentar, tá, pessoal? Isso ajuda no engajamento do canal. Mais pessoas vai chegando pro canal e o canal vai crescendo, vai se desenvolvendo. Porque o meu intuito aqui é ajudar um pouco de pessoa que eu ajudar, eu já vou ficar muito feliz. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.